ele surge sem aviso e se espalha como fogo. Surgido em 2019, o novo coronavírus é muito incomum, porque a transmissão dele parece bem mais fácil entre nós, entre indivíduos. Desde sua descoberta em Wuhan, a capital da província chinesa de Hubei, no fim de 2019, o vírus já matou milhares de pessoas e infectou outras centenas de milhares no mundo todo. Para cada pessoa que é afetada, parece que teremos até 3 ou talvez até 4 outras que também serão afetadas. No primeiro dia do Ano Novo Chinês, foi um caos. Muitas pessoas chegaram e elas estavam muito preocupadas. Wuhan e outras cidades são colocadas em quarentena, em uma tentativa desesperada de conter a propagação do vírus. Quase 500 milhões de residentes são, na prática, isolados do mundo exterior. Eu chorei muito porque estava realmente preocupada. A epidemia deve ser muito grave, já que estavam isolando a cidade. O que exatamente é o novo coronavírus surgido em 2019? A propagação dessa doença altamente contagiosa pode ser detida? O clima de medo toma conta de Wuhan, a capital da província chinesa de Hubei, e lar de 11 milhões de pessoas. Muitos querem saber se serão as próximas vítimas. E nesse caso, quando? E também encaram a possibilidade de perder entes queridos com um vírus misterioso e letal, espalhando caos pela cidade. Em poucos meses, o coronavírus matou milhares de pessoas. A doença infecta centenas de milhares com uma velocidade impressionante, tornando-se uma nova pandemia global. O novo coronavírus de 2019 é muito incomum. Nós conhecemos a SARS e nós conseguimos controlar a SARS em cerca de 6 a 9 meses no mundo todo, o que na verdade foi incrível. Analisando os números, tivemos 8 mil, 10 mil pacientes no total. E isso ao longo de vários meses. Mas, olhando para o que está acontecendo com o novo coronavírus de 2019, nós vemos números muito grandes que aumentaram rapidamente em pouco mais de um mês. Tudo começa no auge do inverno, em dezembro de 2019. Sem alarde, uma situação letal se desenrola na cidade de Wuhan, quando algumas pessoas são afetadas por uma doença misteriosa, que causa febre e tosse. Em Wuhan, surgiu uma infecção viral atípica muito incomum. E, em termos clínicos, era o que nós chamaríamos de pneumonia viral atípica, é o que nós chamaríamos. Normalmente, o paciente se queixa de febre, dor de cabeça, um pouco de tosse, dor muscular. Parece uma doença similar à gripe. Mas sabemos que tem algo de errado, porque a radiografia do peito dá um resultado anormal e muitos dos exames para a influenza dão negativo. E para outros grupos também. E nós vemos grupos de pessoas apresentando a mesma doença, todos seguindo o mesmo padrão. As autoridades chinesas identificam o primeiro paciente a apresentar os sintomas em 8 de dezembro de 2019. Logo, um punhado de casos se transforma em dezenas. 2 dos primeiros pacientes trabalhariam no mercado de frutos do mar Huanan, em Wuhan. A gravidade do problema logo fica clara quando os sintomas, antes inocentes, causam a primeira morte.
Em 9 de janeiro de 2020, o vírus misterioso mata um homem de 61 anos, um frequentador assíduo do mercado. No início, as investigações pareciam mostrar que a maioria dos poucos casos que eles tinham apontava para aquela área específica do mercado onde ocorria o comércio de animais selvagens. Com base nessa informação, o vírus parecia, de alguma forma, estar vindo de animais selvagens. A transmissão podia ser interespécie, porque os animais ficam todos juntos em gaiolas e é um bom meio para o vírus pular de uma espécie para outra. E de lá eles poderiam, digamos, saltar barreiras da espécie e infectar os humanos. A China alerta a Organização Mundial da Saúde sobre uma misteriosa epidemia viral em Wuhan, em 21 de dezembro. Quando a OMS declara a epidemia uma emergência global, em 29 de janeiro, o vírus já está em todas as 31 províncias chinesas e em mais de 25 países na Ásia, Europa e América do Norte. Quando eu vejo a história, quando eu leio sobre ela, eu sinto um déjà vu. É muito, muito parecido com a SARS que nós tivemos em 2003. E, de fato, o número de casos aumentou e, de repente, houve uma explosão de casos. Há semelhanças assustadoras entre a epidemia do novo coronavírus de 2019 e a de SARS em 2002. Na época, a SARS se espalhou pela região, infectando cerca de 8.000 pessoas e matando 774. Quando o novo surto é detectado, as autoridades chinesas negam se tratar do vírus da SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave de 2002. Descobertas posteriores revelam que o surto mais recente é causado por um coronavírus com uma semelhança genética de 76% em relação ao coronavírus da SARS. A diferença é que, comparado à SARS, ele parece ser menos letal, embora muito mais contagioso. Para cada pessoa que é afetada, parece que teremos até 3 ou talvez até 4 outras que também serão afetadas. Então, se temos 6.000 pacientes, podemos ter no mínimo mais 20 ou 30.000 pessoas atingidas. E são estimativas conservadoras, porque provavelmente os números são muito maiores do que esses. O novo coronavírus de 2019 é muito incomum, porque a transmissão dele parece bem mais fácil entre nós, entre indivíduos. Então, ao chegarmos perto para conversar, podemos espalhar o vírus. Ao contrário da SARS. Estudos preliminares sugerem que o período de incubação do vírus, ou seja, do momento da exposição até o surgimento dos sintomas, é de 5 a 7 dias. É provável que pacientes ou portadores do vírus possam infectar outras pessoas mesmo quando estão assintomáticos, não apresentando sinais da doença. Tínhamos infecções assintomáticas e infecções leves. Então, ficamos sabendo que o contágio podia ocorrer mesmo durante o período de incubação. A situação é diferente no caso da SARS, que parece ter taxas de infecção mais baixas. O especialista em doenças infecciosas, Dr. Leong-Ho Nan, conhece bem o vírus letal. Afinal, ele mesmo foi um paciente de SARS. Ele contraiu o vírus em 2003, ao tratar uma paciente que tinha chegado a Singapura de Hong Kong. Os pacientes de SARS eram infectados na segunda metade do ciclo da doença, depois dos 7 primeiros dias. Em outras palavras, se eu ficasse doente, eu podia me isolar nos 7 primeiros dias e, na prática, impedir a transmissão do vírus para outras pessoas. Mas o novo coronavírus de 2019 é diferente. Nós podemos encontrar o vírus em pessoas sem nenhum sintoma. E o próprio ministro da Saúde da China chegou a declarar que esses indivíduos assintomáticos, esses indivíduos sem nenhum sintoma, podem infectar outras pessoas.
E nem precisamos esperar o surgimento dos sintomas depois de 7 dias. A doença pode se espalhar antes mesmo que isso ocorra. Isso permite que o vírus se propague rapidamente por áreas enormes, com muitos habitantes. E é por isso que estamos vendo números inéditos de propagação da infecção. Os coronavírus são comuns em muitas espécies de animais, como camelos, bovinos, civetas e morcegos. Ocasionalmente, os vírus sofrem mutações e passam dos animais para humanos. Esse salto ficou claro no caso da SARS em 2002 e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS, em 2012. E agora com o novo coronavírus de 2019. Afinal, o possível marco zero da epidemia, o recém-fechado mercado de frutos do mar de Wuhan, abrigava o comércio e o consumo, tanto legal quanto ilegal, de animais exóticos. As gaiolas não são limpas e as fezes circulam livremente. Então você acaba respirando o vírus, que já se adaptou aos animais que estão lá e que um dia vai se adaptar aos humanos com os quais vive entrando em contato. Um dia vai ocorrer a mutação ideal, na qual o receptor vai se adaptar bem ao corpo humano, permitindo a transferência de pessoa para pessoa. Mas qual foi o animal específico e de onde ele veio? Esse tipo de coisa é algo que vamos levar algum tempo para descobrir. Também demoramos um pouco para descobrir no caso da SARS, cerca de 10 meses, se não me engano. Então isso ainda vai levar um bom tempo. A situação está evoluindo muito rapidamente. O vírus está ficando mais forte, então o número de infecções deve aumentar. Então, acho que devemos nos preparar psicologicamente para algo pior do que a SARS. Como as pessoas comuns estão reagindo? E os profissionais de saúde que atuam na linha de frente? As enfermeiras não beberam nem comeram nada durante o plantão. Eu fiquei muito preocupada. Acordei às 4 da manhã e vi a notícia do isolamento de Wuhan. Liguei para minha mãe imediatamente e assim que comecei a falar, eu não conseguia parar de chorar. No meio de janeiro de 2020, o número de casos relatados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na China começa a disparar. Os hospitais enfrentam dificuldades para atender as pessoas que podem ter contraído o vírus letal. Os recursos também são escassos, com o número de pacientes com febre e dificuldades respiratórias aumentando a cada dia. Como enfermeiras, não podemos fugir do nosso dever. Não bebemos nem comemos nada durante aquele plantão. Toda a equipe médica abriu mão do feriado do Ano Novo Chinês e tem trabalhado todos os dias. Eu tenho trabalhado de 10 a 12 horas por dia. Mas não é nada demais para os médicos. Estamos acostumados a trabalhar muito. A esta altura, casos do novo coronavírus começam a surgir em todas as principais cidades chinesas longe do epicentro. Pequim, no norte, e Shenzhen, no sul. Zhou Trichang é enfermeira de uma ala pediátrica em Shenzhen. Ao ser alertada sobre a grave epidemia, ela logo se oferece como voluntária junto ao Departamento de Doenças Infecciosas. Embora não tenha treinamento para lidar com doenças infecciosas, ela não se deixa abalar. Se sente obrigada a ajudar seus colegas, perdidos diante da multidão de pessoas em busca de atendimento. Como só havia 3 enfermeiras lidando com pacientes com febre, elas precisavam de ajuda das outras enfermeiras do hospital. Quando ela fica sabendo da epidemia viral, faltam poucos dias para o feriado do Ano Novo Chinês. Muitos funcionários do hospital já estão de folga.
Isso contribui para a falta de profissionais de saúde. E é só uma questão de tempo até que o caos se instale em uma situação que já se deteriora rapidamente. No primeiro dia do Ano Novo Chinês foi um caos. Muitas pessoas chegaram e elas estavam preocupadas. Meu plantão era das 8 da manhã às 4 da tarde. Mais de 100 pessoas apareceram. Nem todas precisavam de atendimento médico. Cerca de 80 pacientes precisavam ver um médico. Embora algumas pessoas não tivessem sintomas, vieram ao hospital mesmo assim. Foram motivadas pelo medo. Elas temiam ter sido expostas a pessoas infectadas nos ônibus ou trens. Por isso, pediram para serem examinadas. Todos os recursos dos hospitais estão trabalhando no limite. Nas redes sociais estão sendo compartilhados muitos vídeos sobre o que está acontecendo nos hospitais chineses. E, como profissional de saúde, eu rezo pelos profissionais de saúde da China. Porque estão em uma situação muito difícil e dá para ver no rosto deles a fadiga, a exaustão. E eles não sabem se vão aguentar mais um dia. Joe enfrenta momentos emocionalmente difíceis, incluindo quando precisa separar uma criança que foi infectada pelo vírus de seus pais. Mas ela precisa ser firme pela segurança da família. Havia uma criança cujos pais tinham voltado de Wuhan. Os adultos não tinham nenhum sintoma, mas a criança estava com febre. Quando a criança apresentou febre, pedimos que os pais não ficassem naquela ala. Só a avó tinha permissão para cuidar da criança e permanecer ali dentro. Foi uma situação bem difícil para todos nós. Foi doloroso separá-los, mas era pela segurança deles e pela nossa segurança também. 20 de janeiro é um dia decisivo para como as autoridades lidam com a epidemia viral. 4 semanas após o surgimento do vírus, as autoridades ainda insistem que o vírus se restringia ao vetor animal. Neste dia, no entanto, o renomado e respeitado epidemiologista chinês, Dr. Zhong Nanshan, solta a bomba. Em uma entrevista para a TV, ele confirma casos de transmissão de humano para humano do coronavírus letal. Isso altera dramaticamente a forma como a China lida com a epidemia. Em uma atitude ousada e inédita, a China coloca a cidade de Wuhan, com uma população de 11 milhões de pessoas, sob quarentena. Todas as estradas que levam à cidade são bloqueadas e o transporte público é suspenso. O isolamento é expandido a diversas províncias chinesas, afetando a vida de milhões de pessoas. O governo chinês tentou, ao menos, restringir a entrada e saída de pessoas de muitas províncias. As viagens para dentro e para fora da China foram reduzidas, o que ajudou a conter o fluxo de pessoas. Eles também estenderam o período de folga do Ano Novo Chinês. Em situações como esta, quando há uma epidemia, a histeria coletiva pode causar mais problemas do que qualquer outra coisa. Então, seria melhor se tivessem divulgado as informações antes. Eu acho que é uma excelente estratégia. E acho que isso só seria possível na China. Ainda assim, muitos nativos de Wuhan continuam preocupados com o destino de seus parentes presos na cidade. Liu Yuan, de 22 anos, é uma delas. Ela trabalha em Pequim há 1 ano e estava ansiosa para voltar a Wuhan e celebrar o Ano Novo com a família. Mas a aguardada volta ao lar foi adiada quando surgiram notícias confirmando a transmissão de humano para humano. Quando recebeu uma ligação de sua mãe pedindo que ela não voltasse a Wuhan, Liu ficou arrasada. Ela mal podia esperar para passar o Ano Novo em casa, depois de 1 ano longe da família. Depois da entrevista do Dr. Zhong Nanshan na TV, quando ele disse que podia haver transmissão de humano para humano, a minha mãe me ligou. Eu nunca vou esquecer.
Ela me pediu para não voltar. Eu fiquei muito confusa, mas acabei decidindo ficar em Pequim. Eu ia voltar para Wuhan em 29 de janeiro, mas ela achou que seria arriscado demais. Além disso, eu estava meio resfriada e decidi que era mais seguro ficar em Pequim. No começo, eu não queria ficar em Pequim, eu queria voltar para casa. Mas a minha família insistiu que ficar em Pequim era mais seguro e me pediu para não voltar. Ela passa o ano novo sozinha em Pequim. Mas isso não a tranquiliza, pois ela continua pensando na segurança e no bem-estar de seus pais. Fazemos 2 chamadas de vídeo por dia, ao meio-dia e à noite, na hora das refeições. Eu vejo o que estão comendo e como estão. E eu checo se eles saíram de casa. Eu acordei às 4 da manhã de um pesadelo e estava muito preocupada. E quando eu acordei, eu vi a notícia sobre a quarentena. Liguei para minha mãe imediatamente. Assim que comecei a falar, eu comecei a chorar. Fiquei chorando porque estava com muito medo. A epidemia devia estar grave se estavam isolando a cidade. Na época, eu perguntei à minha mãe: e agora, vocês têm mantimento suficiente? Eu tinha lido que as pessoas estavam tentando fugir da cidade e a minha mãe disse que ela não ia a lugar nenhum. Ela ia ficar em casa. Em primeiro lugar, ficou claro que o contágio antes do isolamento foi algo inédito, muito rápido. Em segundo, muitas pessoas estavam ficando doentes e elas iam sair de Wuhan para celebrar o Ano Novo Chinês em outros lugares. E por isso, a propagação seria ainda maior. Então, o que o governo chinês fez foi correto. Foi a melhor atitude. Parece algo muito cruel. Parece inimaginável, mas era a melhor opção. Quando a SARS se espalhou em 2002, o mundo foi pego de surpresa pela letalidade do vírus e sua velocidade de propagação. Hoje, a rapidez com que o novo coronavírus de 2019 se espalha é igualmente alarmante. Em 31 de dezembro de 2019, poucos dias após a Organização Mundial de Saúde ser alertada sobre o possível surto de um vírus misterioso em Wuhan, os países reagem reforçando suas defesas internas contra a possível disseminação do vírus. Singapura, por exemplo, adota o monitoramento térmico em aeroportos para todos os passageiros vindos de Wuhan. E depois bane todos os visitantes chineses e estrangeiros com passagens recentes pela China. Hoje, em quase todos os continentes, países tomaram atitudes semelhantes, fechando suas fronteiras a visitantes estrangeiros da China, enquanto o número de casos fora da China não para de aumentar. São centenas de milhares de casos confirmados do novo coronavírus em centenas de países e territórios. Há muitos problemas, mas as viagens internacionais são um dos maiores. Porque, sabe, mesmo que você diga não vamos receber pessoas vindas da China, já temos muitas pessoas afetadas fora da China. E essas pessoas continuam viajando. Então, continuamos vulneráveis. Isso quer dizer que temos muitas pessoas assintomáticas em todo o mundo que não exibem sintomas e podem transmitir o vírus, e ainda não sabemos o quanto ele é infeccioso e contagioso. Memórias dolorosas da SARS deixaram marcas em 2 cidades asiáticas, Singapura e Hong Kong. Elas foram as mais afetadas pela doença respiratória fora da China continental. Houve 299 mortes em Hong Kong e 33 em Singapura. Mas a experiência dolorosa ajuda a região a lidar com um novo vírus letal de forma mais eficiente. Os habitantes de Hong Kong foram ótimos. Os administradores de Hong Kong sabiam o que fazer. Eles não hesitaram em fechar as escolas, declarar emergências e pôr indivíduos em quarentena. E em Singapura, que eu conheço muito bem, temos treinamentos anuais para vírus como o da SARS. Estamos nos preparando há 16 anos. Portanto,
Estamos prontos para o novo coronavírus de 2019. Nós temos pilhas de livros com protocolos definidos sobre o que fazer se ficar doente, o que fazer se não ficar, onde encontrar as áreas de quarentena, onde as pessoas devem descansar, onde obter mão de obra extra, o que acontece quando as escolas fecham, o que acontece se ninguém puder trabalhar, de onde vem a força de trabalho adicional. Todas as perguntas já estavam respondidas bem antes desta epidemia. O Dr. Yu Jixian é o médico-chefe do Departamento de Doenças Infecciosas de um hospital de Shenzhen. Quando fica sabendo do vírus misterioso, ele é pego de surpresa. Eu estava com os colegas no escritório e lemos sobre o surto na internet. Ficamos muito surpresos. Na época, parecia só mais uma doença infecciosa. Não esperávamos que se espalhasse. Então, ele monta uma equipe de emergência no hospital, recrutando voluntários de outros departamentos. Eu sou membro da equipe de resposta e também o organizador. Para combater esta epidemia, os departamentos que atendem casos de infecções e febres não são suficientes. Outra estratégia inovadora do Dr. Yu é criar uma unidade de telemedicina. A ideia é fornecer informações importantes para pessoas que não sabem se estão doentes, além de reduzir a demanda dos funcionários do hospital, causada pelo número cada vez maior de internações. Nós avaliamos a demanda e criamos uma plataforma de informação online. Através desse serviço online, podemos atender melhor os nossos pacientes. Só ontem, mais de 1.600 pessoas se consultaram conosco. A plataforma online é mais conveniente para os pacientes e pode ajudar a reduzir a preocupação pública com o novo coronavírus. Desde o surto de coronavírus, estamos recebendo mais pacientes no nosso hospital. Os médicos estão sob muita pressão. Por isso, lançamos rapidamente esta plataforma para fornecer informações sobre a epidemia. Podemos responder aqui ou usando os nossos telefones. Pelo telefone celular, podemos responder a qualquer hora, mesmo depois do expediente ou em horário de almoço. Nós saímos do trabalho às 6 horas, por exemplo, mas podemos responder de casa, pelo telefone. Na verdade, ultimamente temos trabalhado até 9 ou 10 da noite. As consultas oficiais são encerradas às 10. Mas se estivermos livres, podemos continuar respondendo depois das 10 ou até a meia-noite. Zhou Chuichang também gosta de poder ajudar. A enfermeira pediátrica se ofereceu para fazer um treinamento de emergência e poder ajudar os pacientes afetados pela nova doença respiratória. O treinamento é bom. Eu sou enfermeira na ala pediátrica, mas já recebi 8 treinamentos sobre esse novo tipo de pneumonia. Desde o ano novo até agora, o treinamento tem sido constante. Eu frequentei muitas sessões de treinamento. Uma das prioridades do hospital é impedir que profissionais de saúde sejam infectados. O esforço da China para ampliar as medidas de tratamento e contenção também inclui a construção de 2 novos hospitais em Wuhan. Eles são concluídos em menos de 2 semanas. As autoridades convocaram milhares de operários durante o feriado do Ano Novo Chinês, pagando o dobro ou o triplo do salário. E eles trabalharam 24 horas por dia na construção dos 2 hospitais, que oferecem 2.500 leitos. Mas muitos desafios permanecem. No centro da estratégia de contenção está a compreensão do que os médicos chamam de pirâmide. No topo da pirâmide temos as pessoas que exibem sintomas. E logo abaixo temos as pessoas um pouco menos sintomáticas. E finalmente temos um grupo enorme assintomático na base da pirâmide.
Então, para entender como conter a doença, é preciso conhecer toda a pirâmide, porque se você só se concentrar na ponta do iceberg, vai ser atingido pelo que está embaixo. A medicina nos diz que, com recursos limitados, devemos tratar os mais doentes. Então, os mais doentes são internados, eles são o topo da pirâmide. E só estamos tratando cerca de 10, 20% do total dos pacientes. E todo o resto, 80%, não estamos vendo, não estamos tratando, não estamos pondo em quarentena. Em vez disso, esses 80% estão retornando à população, onde podem, por sua vez, infectar outros. O que não estamos vendo é a base da pirâmide, que pode ser tranquilamente 40 vezes maior do que o que estamos vendo agora. Ela é responsável pela propagação ativa do vírus. Depois que a Organização Mundial de Saúde declara a epidemia do novo coronavírus uma emergência global, a reação internacional é rápida. Todos os voos de e para Wuhan e a província de Hubei são cancelados. E os cidadãos são aconselhados a cancelar viagens não essenciais à China. Dezenas de nações, incluindo Indonésia, Filipinas, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, França, Turquia e os Estados Unidos, se apressam em tirar seus cidadãos da cidade de Wuhan, enquanto a China se esforça para controlar o surto. A China deve ser culpada pela nova epidemia? Durante o surto de SARS de 2003, o governo levou cerca de 4 meses para alertar o mundo sobre a gravidade da crise. E depois foi acusado de sonegar informações e acobertar fatos. Na epidemia atual, o governo leva cerca de 1 mês para se manifestar após o relato do primeiro caso, em 8 de dezembro de 2019. Em 12 de janeiro, os cientistas chineses identificam o vírus como o novo coronavírus, similar ao da SARS. Depois, o governo mostra agilidade e vontade política para controlar e conter o surto. O governo chinês tentou, ao menos, restringir a entrada e saída de pessoas de muitas províncias. As viagens para dentro e para fora da China foram reduzidas, o que ajudou a conter o fluxo de pessoas. Eles também estenderam o período de folga do Ano Novo Chinês. São medidas que dão alguma margem para otimismo. Existem também sinais de que o governo chinês tomou algumas medidas acertadas. Acho que precisamos discutir a causa do problema, descobrir que doença emergente ou reemergente ela é e entender a dinâmica e a natureza da transmissão dela para a espécie humana. Onde exatamente nós erramos? Por que permitimos que os animais selvagens e humanos entrem em contato? Temos que parar com isso. Com a disseminação do novo coronavírus, há um medo crescente de que patógenos ou vírus letais possam sofrer mutações e se tornarem assassinos ainda mais eficientes. O primeiro caso do novo coronavírus foi descoberto em 8 de dezembro de 2019 e depois dos primeiros meses, as ruas das normalmente movimentadas cidades chinesas estão silenciosas e desertas. Agora, estas cenas estranhas são cada vez mais comuns no país, com medo crescente do coronavírus transformando metrópoles antes vibrantes em cidades fantasma. Muitas pessoas estão ficando em casa, se isolando. Muitos parques e atrações públicas estão fechados. Eu fico em casa o tempo todo, eu quase não saio. A reação de Liu é a mesma de muitos chineses. O medo de pegar o vírus obriga muitas pessoas a evitar lugares públicos e praticar atividades ao ar livre. Eu não saio de casa, então não sofri nenhum preconceito. Quando liguei para minha mãe, ela me disse para não falar no dialeto de Wuhan. As pessoas podem te evitar ou elas podem se afastar de você. No entanto, ela está mais preocupada com a situação de seus pais e amigos.
Apesar de todas as precauções, eles sabem que pode ser impossível evitar o contato com o vírus, não sabendo se e quando serão afetados. Eu sinto que estão preocupados, mas como pais, eles não querem demonstrar para mim. As notícias e informações preocupantes vêm mais dos meus amigos. Alguns deles voltaram de férias mais cedo, então eles já estão em Wuhan. Ou ficaram em Wuhan estudando ou trabalhando. E a nossa comunicação é mais direta e realista. Eles me dizem o que estão sentindo. Estão nervosos e preocupados. Eles não conseguem pegar um táxi. Mas com os meus pais é sempre: estamos bem, tá tudo certo, não precisa se preocupar. A verdade é que os moradores de Wuhan continuam nas garras do medo e da ansiedade. Apesar de todo o esforço das autoridades para conter o vírus, o número de mortos continua aumentando. Enquanto isso, a comunidade científica corre contra o tempo para tentar produzir uma vacina que possa ajudar a impedir que a doença se espalhe ainda mais. Existe a chance de uma vacina eficiente ser encontrada em breve? A boa notícia a respeito do novo coronavírus é que nós podemos aproveitar o conhecimento existente sobre a vacina do coronavírus da SARS e aplicar os mesmos princípios ao novo coronavírus de 2019. O que eles precisam fazer agora é criar a vacina, o que é relativamente fácil cultivar e, enquanto isso, mostrar que a vacina faz exatamente o que foi criada para fazer. Então, os protótipos teriam que ser fabricados em grandes quantidades para que possamos oferecê-los a um grande número de pessoas. A má notícia é que, de acordo com especialistas, criar e produzir uma vacina contra o novo coronavírus levará meses. Ela terá que passar por vários estudos clínicos antes de estar pronta para uso a tempo de combater a epidemia. Isso levará de 9 a 12 meses. Mesmo que a vacina fosse criada agora, nesse exato momento, precisaríamos de vários meses para produzi-la em quantidade. Estamos falando de vários milhões de doses para a população da China, para a população da Ásia e para o resto do mundo. E isso vai levar tempo. Enquanto isso, na falta de uma vacina eficiente e amplamente disponível, medidas preventivas imediatas precisam ser aplicadas de forma agressiva. A China proibiu o popular comércio de animais selvagens até o fim da crise de saúde. E a comunidade científica internacional tem feito apelos para que a proibição seja permanente. Isso é, de certa forma, o que aconteceu depois da SARS. Basta ver o comércio de animais selvagens. Sabe, se mais coisas tivessem sido feitas 7, 15, 17 anos atrás, talvez, é impossível mudar a história. O ser humano e esses animais não foram feitos para conviver. Vírus como esse existem na natureza. Quando você cria uma situação na qual os seres humanos e também animais selvagens passam a viver juntos por um longo período, essas coisas podem acontecer. E eu acho que estamos brincando com fogo. Nós tendemos a comer tudo que voa, nada ou rasteja. E quando levamos esses animais para a mesa de jantar, levamos junto os vírus deles. Talvez você, ao comer, não entre em contato porque eles vão ter sido destruídos pelo cozimento. Mas o chefe, ao fazer o preparo, o criador do animal, o feirante que precisa lidar com aqueles animais, serão invariavelmente expostos aos vírus. Foi o que vimos na SARS de 2003. Em 2003, nós descobrimos que os criadores dos animais tinham encontrado uma forma de SARS, uma variante da SARS, antes da outra forma surgir. Então, eles desenvolveram imunidade à SARS. Uma forma de combater isso é fazer o que o governo chinês fez: impedir que animais exóticos cheguem à mesa de jantar.
Talvez tenhamos que repensar o que nós comemos. Enquanto a batalha contra o vírus continua, ainda há incertezas e perguntas que precisam ser respondidas acerca do coronavírus. Por exemplo, o quão letal é esse vírus fora da China? Quais serão suas consequências para o futuro? O quão infeccioso ele será daqui a alguns meses? O coronavírus, que se propaga com uma velocidade aterradora na China, agora é uma pandemia global. A verdade é que até agora o vírus matou milhares de pessoas. As estatísticas já superaram as da SARS, tanto em número de fatalidades quanto de casos confirmados em um período bem mais curto. Ainda assim, a esperança de que o pior esteja prestes a passar é só uma questão de como e quando isso vai acontecer. Para aqueles na linha de frente da batalha contra o novo coronavírus, o risco é ainda maior do que antes imaginado, dada a escala da epidemia. Mesmo assim, enfermeiras como Joe acreditam que a China vai virar o jogo e a guerra será vencida mais cedo ou mais tarde. Eu estou confiante porque as medidas preventivas foram implementadas. Todos estão de máscara no transporte público, nos supermercados e condomínios fechados. Isso impede a disseminação do vírus. Muitas pessoas estão se isolando. Muitos parques e atrações públicas estão fechados. Deste ponto de vista, eu estou bem confiante. Como nativa de Wuhan, eu acho que agimos bem. E mostramos determinação ao isolar a cidade. Eu entendo que as outras cidades, como Henan, agiram de forma rápida e eficiente para controlar a epidemia. Então, eu acredito que o governo reagiu muito bem. No longo prazo, quando a poeira baixar, muita autorreflexão será necessária. Parece que enquanto a convivência de humanos com animais for tão próxima, surtos futuros de doenças infecciosas provavelmente ocorrerão. O vírus começou a se espalhar pela China em dezembro de 2019 e ninguém sabe quando a epidemia chegará ao auge e perderá força. Só podemos torcer para que seja em breve. Na melhor das hipóteses, podemos começar a ver uma queda nos números, mas eu ainda não vi isso. Só podemos começar a discutir isso quando virmos os números realmente caindo. No momento, o número de casos só aumenta. E o de mortos também, é claro. Então, a menos que nós vejamos estes números se estabilizarem, não podemos prever o que vai acontecer na região. Isso vai continuar por um bom tempo. Nós somos resilientes. Sem dúvida, vamos perder alguns camaradas, parentes, entes queridos. Mas o mundo vai sair desta mais forte. O mundo vai sair melhor. Não é? Vamos nos lembrar dos que se foram. Mas com essas memórias, vamos impedir que novas mortes aconteçam.